Podcast Encontros. Podcasts Encontros é o novo projeto do Centro Simone de Beauvoir que tem como finalidade trazer escritores da psicologia existencialista para uma entrevista sobre as suas obras, sobre os seus livros. Eu sou Ismael Ferreira, sou o apresentador desse podcast, que é uma realização do Centro Simone de Beauvoir e que tem os trabalhos técnicos de edição de Marciano Ademilson Anger Alves. O nosso espaço é um espaço de uma boa conversa na psicologia existencialista com autores que escrevem sobre os temas desta psicologia e que trazem essa discussão do Sartre para a psicologia. A nossa primeira entrevistada dessa série de podcast intitulada Encontros é a professora e psicóloga Daniela Ribeiro Schneider. Atualmente, a professora Daniela Ribeiro Schneider é professora aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina e professora voluntária nos programas de pós-graduação em psicologia da mesma universidade. O mestrado em educação pela UFSC, também doutorado em psicologia clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, dedicada ao estudo de Jean-Paul Sartre. Ela é coautora, autora, organizadora de livros e que tem uma infinidade de capítulos de livros como participante e artigos nessa discussão da psicologia existencialista. É uma honra que a gente comece o nosso podcast com a professora Daniela Ribeiro Schneider. É uma grande parceira do Centro Simone de Beauvoir e nós gostaríamos então de iniciar nossa entrevista. Dani, seja bem-vinda ao nosso podcast Encontros do Centro Simone de Beauvoir. E eu quero iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui, e gostaríamos que você, antes de falar do seu livro, falasse um pouquinho sobre a sua relação com a psicologia existencialista. Como que ela começa? Como que se deu essa relação com a psicologia existencialista sartriana? Dani? Ok. Muito obrigado pelo convite, né, Ismael? Parabéns aí por essa iniciativa, um ótimo modo de estar divulgando a psicologia existencialista, acho muito legal, né? E tenho a honra aí de estar inaugurando aí essa série de podcasts e tal. Estou muito feliz de estar aqui com você, com o público que está nos escutando aí, bem legal. Bem, a minha relação com a psicologia existencialista começa eu ainda muito jovem, né? Na minha primeira fase de psicologia, quando eu fui ser estudante de psicologia, e na disciplina de filosofia da psicologia que a gente tinha na primeira fase, eu encontro o professor Pedro Bertolino da Silva, né? Um grande filósofo, antropólogo e um grande especialista na obra de Sartre, né? Então, aquele encontro ali é um encontro, vamos chamar assim, fatal, né? Porque ele de certa forma, vai marcar minha vida profissional como um todo, né? Numa sequência aí. Porque, bem, o professor Pedro vai nos apresentar para toda a discussão da fenomenologia, do existencialismo, da antipsiquiatria, né? Então discutíamos porque essas duas bases filosóficas davam sustentação para toda essa questão da antipsiquiatria, Lang, Cooper, Esterson, Basaglia, Rotelli, né? Vandenberg e tantos outros, né? Que naquele momento, e aí estamos falando isso dos anos 80, né? 1980, estava na base do que vai se constituir o grande movimento da luta antimanicomial no Brasil e portanto, assim, aquilo ali me leva no engajamento também nessas discussões da saúde mental e tudo mais. Então, o existencialismo vai fornecendo, né, para mim, para um grupo de pessoas que estavam comigo naquele momento histórico, né, mediadas pelo professor Pedro, todo um horizonte de compreensão do psíquico, do sujeito humano, né, que parte dessa experiência concreta, da noção do sujeito em situação, que tira essa lógica
de um determinismo neurobiológico ou de um determinismo puramente psíquico ou até de uma sociologização, para pensar essa dialética, esse sujeito integral, né, dessas múltiplas determinações aí, que você não pode nem desconsiderar a subjetividade, nem a objetividade, mas entender que essas dimensões se dão numa interação constante, né, e recíproca, dando um olhar muito mais crítico e aprofundado para esses processos. Então, esse olhar aí que, logicamente, o curso de psicologia, eu fui aluna da UFSC, hoje sou professora da UFSC, né? Foi também as outras disciplinas vão aprofundando, né? Mas o existencialismo realmente é o grande norteador aí da minha prática profissional, do meu modo de entender a realidade, né? Muito bom saber da sua trajetória, conhecer um pouquinho mais, saber um pouco mais sobre você e o seu encontro, então, com a psicologia existencialista, com Jean-Paul Sartre, já que nós estamos aqui num podcast cujo título dele é Encontros. Dani, seria muito importante para nós você poder relatar um pouquinho, falar um pouquinho da sua percepção de como a psicologia existencialista está hoje no Brasil. Claro que você pode também falar um pouquinho de como é que ela está fora do país, em outros países, mas sobretudo, como é que você vê a psicologia existencialista no Brasil? Essa questão aí da psicologia existencialista no Brasil realmente era um fenômeno a ser estudado, né? Porque eu acho que nós somos hoje, em termos de uma psicologia que aplica a filosofia de Sartre para processos clínicos, para psicologia educacional, para psicologia organizacional e do trabalho, orientação profissional, tantas áreas de aplicação, saúde coletiva, né? Nós realmente somos, eu acho que uma grande vanguarda nisso, né, no Brasil. Talvez sejamos realmente o país que mais produz no campo da psicologia, porque Sartre, como filósofo, obviamente ele é um filósofo hoje considerado clássico, né, no sentido de que ele é uma leitura obrigatória para qualquer um que vá fazer filosofia, mas então ele é estudado no mundo inteiro, mas como a sua aplicabilidade para o campo da psicologia é algo que realmente no Brasil é muito forte, muito específico, né? Então, assim, a gente sabe, tem notícias disso em Portugal também, gente que trabalha com isso em Portugal. A gente tem a notícia lá da Beth Cannon, lá nos Estados Unidos, né? Mas a gente tem poucas notícias de pessoas fazendo o que a gente faz no Brasil. E aqui é uma força, né? A gente está num crescendo, né? De pessoas engajando-se na perspectiva existencialista, muita gente colaborando aí para a produção de conhecimentos, para uma elaboração, inclusive descendo as questões metodológicas, né, que é uma dimensão prática muito necessária, né, que Sartre nos dá indicativos metodológicos muito importantes, mas ele não chega, obviamente, ele não é um psicoterapeuta, ele não é um clínico, como foi Freud, né? Então, assim, ele não chegou a elaborar claramente um processo clínico. Ele vai escrever isso nas suas biografias de autores, né, famosos, como Flaubert, Baudelaire, Genet. Então, ali ele aplica a sua psicanálise existencial, mas ele não tem uma elaboração didática de uma metodologia. Então, isso é uma tarefa que ele deixou para nós, né, psicólogos que estamos aí dedicadas a isso. E hoje no Brasil tem muita gente discutindo, trabalhando, buscando aperfeiçoar isso, né? Então, assim, tem um movimento muito forte, muito interessante, né? E realmente um movimento muito crítico, porque é uma psicologia que se dá na resistência, né? Que se dá na resistência a essas questões da neurobiologia, essas ênfases da neurocognição, que não necessariamente para negar isso, mas para realmente pensar na complexidade que está envolvida, né, para além dessas questões aí.
Em 2011, você lançou então o seu livro Sartre e a Psicologia Clínica pela editora da UFSC. Você pode falar um pouquinho pra gente como é que o seu livro foi recebido em 2011? Eu falo isso porque em 2011 nós não tínhamos publicações em psicologia existencialista de psicólogos e psicólogas. Nós tínhamos publicações de autores do campo da filosofia, por exemplo. Seu livro é um pioneiro, ele inaugura um espaço de livros que até então nós não tínhamos. Você pode falar um pouquinho de como é que ele foi recebido? Então, esse livro é fruto da minha tese do doutorado, né? Uma tese que eu fiz na PUC de São Paulo, com orientação do professor Gélico Loparic, mas que eu tive como co-orientador o professor Pedro Bertolino, que eu já tinha mencionado, né? E ele, de certa forma, faz uma síntese de um conjunto de estudos que a gente veio fazendo ao longo dos anos, porque tínhamos um movimento existencialista e um grupo de psicólogos engajados nesse estudo, né? Tinha o NUCA, né, o Núcleo Castor, Estudos e Atividades em Existencialismo, aqui em Florianópolis, em que a gente vinha fazendo, estudando, fazendo formações e elaborando. Então, assim, eu tive esse privilégio, né, de ser professora da UFSC, de ter vamos dizer, uma autorização para fazer meu doutorado, né, e o tempo suficiente para elaborar essa tese, né? Então, de certa forma, eu naquele momento, né, que foi início dos anos 2000, eu, de certa forma, sintetizei um conjunto de elaborações, de discussões, de aplicações, obviamente, né, totalmente sustentado no conjunto da obra sartriana, com a leitura da obra sartriana, da obra de Simone de Beauvoir, da obra dos antipsiquiatras, né, que de certa forma é o grande tripé que sustenta meu livro, né, mas assim, tive esse privilégio de ter esse tempo para fazer essa elaboração. Desta tese, né? Então, assim, que eu queria deixar muito claro que eu sou autora, eu a redigi, mas é fruto de todo um movimento com muitas parcerias, né? Com muita gente que estava junto, colegas do NUCA, professor Pedro Bertolino, então, como estava falando, né? Isso é importante sempre demarcar, né? E, então, assim, ele realmente é um livro, no Brasil, pioneiro, porque ele é o primeiro que faz essa sistematização focada na psicologia, trazendo esse diálogo forte da filosofia existencialista, das bases fenomenológicas que estão ali colocadas, do método fenomenológico que se desdobra para a psicanálise existencial e do método progressivo-regressivo para pensar, então, a psicologia como disciplina e a sua aplicabilidade, né, no meu caso aqui, em processos clínicos. Então, assim, ele é pioneiro nesse caso e, por isso, ele é um livro muito reconhecido no Brasil, muita gente também fora conhece meu livro, né, por esse pioneirismo. Ele é um livro que a gente teve uma primeira edição de 500 livros que se esgotou muito rapidamente. Depois foi feita uma nova edição, né, de 1000 exemplares, e que hoje está completamente esgotado. Nem eu tenho um livro aqui, que é o livro que eu dediquei aos meus pais, e nem mais um, porque né, o pessoal realmente usa, porque ele é um livro, assim, acho que tem uma coisa que é importante nele, que é a linguagem, uma linguagem que não é superficial, uma linguagem profunda, mas que é acessível, né? Então, de certa forma, eu tento facilitar o acesso a toda essa elaboração sartriana, que não é fácil para um psicólogo que não tem formação em filosofia entender, né? A discussão da ontologia, a discussão da epistemologia, né? A discussão depois, mais adiante, da antropologia estrutural histórica, além, obviamente, de toda a psicanálise existencial e tal. Então, assim, eu acho que ele é um livro que teve muita aceitabilidade, porque ele torna deglutível, vamos dizer, né, essa complexidade do pensamento sartriano
e fazendo esse link aí tão claro com a psicologia. Então, assim, ele é adotado em muita... Quem trabalha com fenomenologia e existencialismo nas graduações usa muito meu livro, né? E isso, de certa forma, faz com que ele seja muito conhecido. Bem, quando ele começa a esgotar essa segunda edição dele, ou essa segunda reimpressão, né? Porque não foi uma edição, foi uma reimpressão. A editora me chama, então, e pergunta se eu gostaria de reimprimir novamente, né? Ou fazer uma nova edição. Então, e a gente decide que vai disponibilizar esse livro online. Então, esse livro está disponível aí online, se tu quiser, não sei se tu tem aí o acesso, mas se quiser colocar de alguma maneira ele aí, não sei se tem chat aqui ou tal, mas de qualquer maneira ele está online na editora da UFSC, né? Então, a pessoa entra lá e vai ter um e-book que a pessoa pode acessar. Então, como este livro, da maneira como ele já está aberto, qualquer um pode utilizá-lo, né? Eu tomei a decisão que, na verdade, eu preferia fazer uma segunda edição. E ele ainda, então, ele está esgotado e ele está esperando eu ter o tempo necessário para fazer a segunda edição, né? Porque a vida da gente é um pouquinho corrida, né? E eu não consegui ainda fazer essa segunda edição, que daí seria uma segunda edição ampliada, né? Uma segunda edição ampliada em que a gente incluiria algumas questões que aqui não estão contidas, né? Eu acredito que 2023, né, a gente consiga fazer uma nova edição, porque realmente, assim, eu quero, como falei, eu quero ampliar, né? Então, eu quero, na parte introdutória ali da psicologia clínica, né, eu quero fazer uma discussão sobre clínica ampliada, que na época eu não fiz, né? Trazer um pouco essa discussão da clínica ampliada, da saúde coletiva, colocar um pouco essa questão que não está ali. Revisar algumas questões que estão dentro do livro, que a gente vai amadurecendo, né? E talvez trazer um pouco de forma mais sistematizada a questão da metodologia, que aqui não está, né? Ainda que a gente tenha um livro de metodologia, mas de uma forma sintética colocar algum delineamento mais claro aqui da metodologia talvez seja interessante. Então tem algumas coisas aí para rever dentro aqui do livro, né? E a gente precisaria, então, de um tempo, né, para recolocá-lo. Mas acredito aí que 2023 talvez já esteja circulando aí uma nova edição, vamos ver, ampliada daí nesse caso, né? Bem. E agradeço aí usar meu livro, né? Fico feliz que vocês usem, né? Tomara que ele realmente tenha ajudado aí a muitos psicólogos aí a entender o existencialismo, entender de forma, né, mais complexa aí a questão do sujeito, né? Os desafios da questão do sofrimento psíquico, da psicopatologia, né? Em seu livro, Sartre e a Psicologia Clínica, você buscou fazer uma discussão bastante ampla da relação de Sartre com uma proposta de psicologia que ele vai sistematizando no conjunto da sua obra, nos vários livros em que ele escreve. Por essa razão, seu livro se torna uma referência para o ensino de psicologia existencialista no Brasil. Na época, não tínhamos quase nenhuma publicação no campo da psicologia existencialista. E sua obra abre esse caminho e ganha notoriedade, além de abrir espaço para outras publicações que vão vindo depois da sua obra. Como você vê hoje, Dani, depois de 11 anos da sua obra ser lançada e estar esgotada pela segunda vez, o lançamento do seu livro e que lugar que ele ocupou na psicologia existencialista brasileira? A gente não tem dimensão, né, do desdobramento do nosso trabalho, né, Ismael, quando a gente inicia, né? Então, bem, você agora também já está numa outra posição, forma, né, também escreve e tal, e daqui um pouco também você vai se surpreender, né, com essa questão do alcance do trabalho do que a gente faz, né? Isso é tão prazeroso, tão legal, né, você ver que aquilo que a gente produz também media a formação de outras pessoas, o olhar das outras pessoas para a realidade, né? Então, isso é uma coisa bastante prazerosa, né? Então, assim, esse livro realmente ele ganha uma proporção muito intensa. Eu acho que na medida em que vai crescendo isso que a gente comentava no início,
de um lugar da psicologia existencialista no Brasil, o quanto que a psicologia existencialista no Brasil ocupa um lugar de destaque desta perspectiva, dessa abordagem no mundo, né? Então, assim, esse meu livro, por ser o pioneiro, né, por ser o que inaugura um pouco, faz essa chamada, né, ele, de certa forma, ganha um lugar aí importante, né, como ponta de lança aí para tantas outras produções, para a formação das pessoas, né, para essa questão aí que a gente já comentou bastante. Ele, assim, é interessante porque ele continua sendo atual, continua sendo utilizado, né? Ainda que eu, olhando para ele, veja que ele tem que ser complementado, tem que ser revisado, mas as pessoas continuam utilizando ele muito, né? Os professores continuam indicando muito ele, né? Obviamente que nós temos aqui mais perto, assim, que Santa Catarina, Paraná, né? Onde eu acho que ele é mais utilizado por uma questão geográfica, por uma questão de relações sociais, porque são as pessoas que me conhecem, as pessoas pelas quais eu circulo nas redes, né? Mas também ele é usado em outros lugares, certamente, né? Ele né? Hoje eu tenho uma orientanda minha, a Adria, que é professora lá em Manaus, né? E ela vive falando, né, do livro lá em Manaus, lá na Amazônia e tal. Então, assim, tem o Boris, né, que utiliza muito meu livro lá no Ceará. Então, assim, realmente é um livro que ganhou uma grande penetração aí no Brasil, né? Então, assim, ele tem realmente a sua importância, né? E realmente tem aí esse grande desafio, né, de revisitá-lo, né? Vamos ver, eu preciso de um tempo, porque a tarefa é grande, né? Não é uma tarefa, já que ele tem uma notoriedade, tem que ser uma boa revisão, né? Uma revisada de peso, né? Então, é essa tarefa aí que eu quero ter um tempo, vamos ver se ano que vem eu consigo, para justamente recolocá-lo, né? E trazer e reatualizá-lo, né? Com alguns diálogos com cenários contemporâneos, né? Coisas contemporâneas, né? Mas ele continua presente, né? Porque também discutir sujeito, né? Pode ter sido ontem, anteontem ou amanhã, alguns pressupostos da condição do sujeito continuam, né? Então isso não muda, né? Dani, em seu livro você busca mostrar os autores com quem Sartre dialoga, as referências para Sartre. Você podia nos dar aqui, ou nos dizer, nos colocar, a partir da sua perspectiva, quais seriam os principais autores que Sartre tem como referência para a construção da sua psicologia? Sim, com certeza. Olha só, Sartre é um cara que eu quando me convido muito para dar aula inaugural aí de especializações e tal sobre Sartre, né? Eu sempre começo discutindo. Sartre é um autor que está no coração do século XX, né? Nasceu e morreu no século XX e se colocou nos desafios de questionar, polemizar, interrogar o que foi este século, né? Um século que teve 2 grandes guerras mundiais, que inventou a bomba atômica, que inventou a teoria da relatividade, que fez a Revolução Russa, e que fez toda a terceira revolução industrial, com toda a revolução da informação e tudo isso. Quer dizer, o século XX é um século paradoxal, né? Abissal, vamos dizer assim. E Sartre está no coração dessa discussão, tentando entender estas questões, né? Um cara que teve toda uma formação filosófica, mas que fez todo um diálogo e um interesse, que essa é a minha tese principal, né? Por todo o campo psi, porque naquela época em que ele vai fazer filosofia não existia a formação em psicologia, né? Então ele vai fazer toda a sua formação e era na filosofia que se discutia o campo psi, né? Tanto que Foucault, Daniel Lagache, outros tantos também fizeram percursos parecidos com o do Sartre, né? Foram para a filosofia e vieram
discutir, então, a psicologia por dentro da filosofia, né? Então, Sartre vai pegar esse zeitgeist, esse espírito do tempo aí. Então, assim, Sartre pega algumas transformações fundamentais. Uma delas é a trazida pela fenomenologia de Husserl e depois de Heidegger, que vai trazer o sujeito para o centro, que vai trazer essa noção do concreto como ponto de partida para entender a vida, para entender a realidade humana, né? Então, ele vai ter todo um primeiro diálogo com a fenomenologia para estabelecer um contraponto crítico ao cartesianismo, que era o grande modelo da época. Então, Sartre vai dialogar também com Descartes, né? Vai fazer um diálogo crítico com Descartes. É interessante, eu estou falando aqui com vocês, Mael, dessa questão do diálogo crítico. Sartre é um autor que ele afirma e nega os seus interlocutores ao mesmo tempo, né? E para a gente ler a obra sartriana, a gente tem que entender isso. Então, Sartre vai, ao mesmo tempo que afirmar certas coisas de Descartes, por exemplo, ele parte e faz uma discussão do cogito cartesiano, mas ele vai fazer isso numa perspectiva crítica e de superação, né? Ele vai sustentar-se em Husserl e vai fazer toda uma imersão profunda na fenomenologia, no método fenomenológico, entendendo que a intencionalidade é o grande conceito revolucionário que vai trazer para a filosofia a possibilidade de superar o idealismo, o subjetivismo, mas ao mesmo tempo ele faz isso de uma maneira crítica. Então ele dialoga diretamente com Husserl, afirma Husserl e ao mesmo tempo nega Husserl, criticando, né? Porque Husserl não consegue levar a fundo o seu conceito de intencionalidade, porque ele acaba caindo na consciência transcendental, no eu puro, e volta para uma metafísica, para um subjetivismo, né? Sartre também vai fazer um diálogo crítico com Heidegger, né? E da mesma forma, pegando toda a discussão dos existenciais de Heidegger, da noção dessa questão do Dasein, né? Que é o ser que põe em questão o seu ser. Então, assim, o que é esta noção de este ser que põe em questão o seu ser, né? Que é exatamente o que vai depois, num diálogo crítico com Heidegger, colocar o papel, que para Heidegger não cabe esse termo, mas Sartre vai usar, que é a noção de um papel de um sujeito ativo, crítico, que revê e recoloca a sua vida, né? Mas ele também, veja, vai ter uma visão crítica de Heidegger, dos limites de Heidegger, e de uma dimensão metafísica da obra heideggeriana que ele vai tentar superar, né? A organização dessa entrevista com a Daniela Ribeiro Schneider se deu em 2 momentos. Nós precisamos dividir o nosso podcast em 2 para que você possa aproveitar melhor toda a entrevista da professora e psicóloga doutora Daniela Ribeiro Schneider. Então você acabou de conferir a primeira parte da entrevista e retornaremos então num segundo momento, porque essa entrevista será dividida em 2 partes, parte 1 e parte 2 da entrevista com a doutora Daniela Ribeiro Schneider. O Centro Simone de Beauvoir é um espaço de atividade em psicologia existencialista nas áreas clínica e social, e também é um espaço de formação, de estudos, de cursos nessa mesma perspectiva teórica, psicologia existencialista, sobre essas mesmas áreas, a parte clínica e social da psicologia. Podcast Encontros.